Vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o versículo é o de número 4. Quem achou, diga graças a Deus. Antes de ler aqui com vocês, deixa eu falar algo aqui. Enquanto eu estava aqui meditando nessa manhã, nessa palavra, Deus falou ao meu coração: o que nos faz perder a visão? Nós temos que tomar cuidado que, com o passar do tempo, a gente vai perdendo a nossa visão espiritual. Esses dias eu vi um doutor falando, eu vi na internet, não sei se isso é real, depois vocês me ajudem aí, mas ele falava algo interessante, que depois dos 40, está amarrado em nome de Jesus isso, viu pessoal? A gente não pode aceitar. A pessoa que passa depois dos 40 anos, ela começa a perder a visão dela, parece que de perto. Alguém já ouviu isso daí? Vocês já ouviram? Então, eu ouvi isso, achei interessante. A gente não pode aceitar isso não, mas com o passar do tempo, então, trazendo para o mundo espiritual, não é diferente, irmãos. Às vezes a pessoa, com o passar do tempo, ela vai perdendo a visão dela. E o que é que nos faz perder a visão? O que é que nos faz viver na escuridão? O afastamento da palavra. A Bíblia diz que a palavra ela é luz, né? Lâmpada e luz, não é verdade? Então, se eu me afasto da palavra, o que acontece? Eu vou me aproximar das trevas. Então, nós não podemos nos afastar. E às vezes tem pessoas que estão ficando cegas espiritualmente. Pessoas que um dia, às vezes, foi uma bênção. Pessoas que um dia até serviram ali a Jesus. Um dia estiveram até no altar. Outras foram até a obreira, outros participaram do evangelismo, outros participaram do grupo de intercessão, sabe, do grupo de mulheres, de tal grupo na igreja. Só que hoje já não participa de mais nada e a pessoa vai perdendo a visão. Eu falo comigo também, nós temos que tomar cuidado para não nos afastar e perder a visão. E aqui o Senhor, Ele nos dá uma ordem, Ele deixou uma ordem para os apóstolos. Olha o que diz aqui, ó. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim o que? Ouvistes. Olha que interessante aqui. A Bíblia diz aqui, e estando com eles. Quem é que estava com eles? Jesus. Quem são eles aqui? Os apóstolos. Jesus tinha morrido. Ele ressuscitou o terceiro dia, ele apareceu ali para os discípulos, para os apóstolos, ele deixou algumas direções, e aqui antes dele subir, ele dá uma direção para os apóstolos e fala o seguinte: olha, vocês não vão se ausentar de Jerusalém, até que se cumpra a palavra, até que se cumpra a promessa. E eu aqui meditando nessa palavra, Deus falando ao meu coração, e Deus falou aqui para mim: qual é a sua Jerusalém? Qual foi a Jerusalém que Deus mandou você permanecer? Qual tem sido a nossa Jerusalém? Às vezes a Jerusalém de pode ser o trabalho. Sabe, às vezes você está cansado do seu trabalho, porque às vezes é difícil você esperar, algo não se cumpre, você está esperando um aumento, você está esperando uma promoção, aquela promoção não vem, você desanima, fala, vou sair, vou procurar algo melhor, mas Deus mandou você sair, Deus mandou você deixar essa área, Deus mandou, Deus falou com você, Deus te deu uma palavra, mas às vezes tem pessoas que estão deixando a Jerusalém. Então eu tenho que ver qual é a minha Jerusalém, qual é a sua Jerusalém. Às vezes a pessoa está cansada ali, sabe, às vezes vem as dificuldades, vem as perseguições, vem as lutas, vem os problemas. Às vezes a Jerusalém de é o casamento, algo que Deus nos posicionou. Qual é a Jerusalém que Deus mandou você ficar? Para você esperar a promessa. Mas às vezes tem pessoas que ela não espera a promessa, ela não espera ali aquela palavra ser gerada. E eu falava com um amigo esses dias e já comentei com você aqui, veja, uma bênção gerada antes do tempo, ela vai ter problema. Vai dar problema, não queira, sabe, assumir algo antes do tempo. É a mesma coisa, uma criança, para nascer, geralmente, o certo de uma criança para nascer é quanto tempo? 9 meses. Então 9 meses,
Antes disso, pode ter algum problema. Mas às vezes a pessoa não aguenta esperar. A ordem aqui foi o quê? Espere. Ele determinou, ele deu uma ordem. Fique em Jerusalém. Qual é a sua Jerusalém? Pastor, eu vou me separar. Sabe, olha, eu não estou aguentando mais a luta, a batalha, sabe, dentro de casa, meu marido não dá valor, minha esposa, não sei. Deus mandou você se separar? Deus mandou você sair daquela Jerusalém? Deus mandou você sair? Outro caso é a igreja, porque tem qualquer coisinha que eu vou sair da igreja, eu vou para outra igreja. Tem gente que pensa que igreja é igual ao supermercado, está tendo uma promoção ali, vou lá. Não é assim não, meus queridos. É algo sério, irmão. Eu já vi famílias inteiras se perdendo, irmão. Eu já vi famílias inteiras se perdendo por causa de uma decisão errada. Uma decisão errada. Não, mas é que a outra igreja é melhor. Para com isso. Deus falou: permaneça na sua Jerusalém, aonde eu te coloquei. Não saia até que a promessa se cumpra. Espere. Pastor, estou cansado. Mas se você estiver esperando no Senhor, a Bíblia diz que Ele vai renovar suas forças. Não saia. Então às vezes tem pessoas que estão saindo. Outros às vezes já vi casos de pessoas que falam: estou passando por uma luta, uma batalha, a situação está difícil aqui. Não, eu vou ir para outra cidade, eu vou ir para tal lugar, eu vou para outro estado. Mas Deus mandou. Deus mandou. A sua Jerusalém é você ir para outro estado? É para você ir para outra cidade? Não, mas pastor, aqui está difícil. Não, mas se Deus mandou você permanecer, permaneça. Diga glória a Deus. Deus tinha falado para o Isaac, lá em Gênesis 26, não saia, permaneça onde eu te disser, e ali eu vou te honrar. E Deus honrou naquela terra, uma terra que não dava frutos, uma terra seca, aonde ninguém produzia nada, mas por ele estar na Jerusalém que Deus mandou ele estar, ele colheu 100 vezes mais. Tem pessoas que a vida dela está se amarrando, porque ela toma decisões sem consultar Deus. Ela está deixando a posição que Deus ali colocou ela, trazendo para o meu dia, trazendo para a minha vida, hoje a minha Jerusalém, trazendo para o meu ministério aqui, é esse altar. Só Deus pode me tirar desse altar. Só Deus. Só Deus e mais ninguém. Ou eu mesmo, tomando a decisão, não quero mais voltar e vou sair. Aí eu estou em desobediência. Então eu tenho que permanecer na minha Jerusalém, no altar onde Deus me colocou, na minha posição. Às vezes é o obreiro que fala: não, eu estou passando por lutas, batalhas, eu vou dar um tempo. Espera aí, que dá um tempo? Imagine Jesus aqui no ministério dele, quando ele estava na terra. Se ele falasse: ó, estou passando por muitas lutas, vou dar um tempo. Será que eu e você hoje estaríamos aqui? Não. A Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, ele não é apto para entrar no reino dos céus. Eu não tenho que olhar para trás, eu tenho que permanecer. Eu vou ficar na minha Jerusalém até que a promessa se cumpra. Espera, sabe esperar. Falar que nem os irmãos falam, né? Eu também falo assim: deixa de ser avexado. Para que desespero? Para que, irmão, tanta pressa? Para que? Calma, Deus não falou que a promessa vai se cumprir? Deus não está falando que a promessa vai se cumprir? Quando Ele está dizendo aqui, ó, da promessa, Ele está falando: sou com você, eu estou com você, só espera, aguenta, segura. Qual a sua Jerusalém? Falar que nem o pastor Jaime fala, né? O pastor, ele prega, mas o Espírito Santo ali que vai falar aos seus corações. Eu não sei o que Deus está falando ao seu coração. Eu não sei qual a sua Jerusalém. Eu não sei o que você está pensando, às vezes, em desistir, em parar. E Deus está falando: desiste, não é para desistir. Deus está mandando você sair. Não, é porque não estou legal aqui, não estou bem. Quer dizer que eu não estou bem, vou me separar. Eu não estou bem, vou sair da igreja. Eu não estou bem, vou sair do trabalho. É assim que funcionam as coisas para você? Você não tem um Deus, não? Você não tem a quem consultar? Você toma as decisões sem consultar Deus? Você acha melhor? Aí todo mundo está contra você, você não está percebendo, a família está contra você, o marido está contra você, às vezes a esposa, você está fazendo besteira, sai tomando decisões erradas, daqui a pouco se prejudica, está todo endividado, está todo enrolado.
com o casamento destruído, com a família destruída, mas por quê? Porque não consulta o Senhor, porque não consulta a palavra, porque não toma as direções ali de Deus, não busca as direções do Senhor, ou às vezes porque não aguenta esperar, não aguenta, não, é o que eu estou orando, eu estou me consagrando, eu estou buscando a Deus. Calma, diga assim, não é no meu tempo. Diga assim, não é no meu tempo. Olha para a pessoa que está do teu lado, diga, não é no seu tempo. Amém, igreja? Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Se for para esperar 10 anos, espere. Se for para esperar 20, espere. É necessário esperar o tempo de Deus. E quando você está na direção de Deus, o tempo passa rápido. Ele passa rápido que você nem percebe. Diga glória a Deus. Nem vai perceber. Deixa eu mostrar para você um exemplo. Coloca para mim Lucas capítulo 2, versículo 25. Lucas, a palavra de Deus, ela é incrível, irmão. Tem algumas coisas que Deus ele está mostrando, é lindo, sabe? Quando a gente está sensível à voz de Deus, fala, Jesus, eu ia pregar isso aqui, eu em oração hoje, Deus me mostrando isso, e o Espírito Santo falando ao meu coração, e a gente nem sabe, né, o que vai sair. Agora é bom você orar, fala, Senhor, eu quero estar sensível ao teu Espírito, eu quero estar sensível à tua voz, isso é muito bom. Daqui a pouco Deus começa a falar com você pela palavra, vem aquele, aí você começa a lembrar o filho pródigo, aí você está aqui, Deus está falando com você, o filho pródigo, é uma mensagem, vai lá meditar, Deus tem coisa grande para você ali, amém? Lucas capítulo 2, versículo 25, vamos ver essa parte aqui dessa história. Olha o que diz aqui. Havia em Jerusalém o homem cujo nome era Simeão. Esse Simeão habitava onde, igreja? Em Jerusalém. Volto a dizer, qual a sua Jerusalém? Aonde Deus te colocou e Ele está mandando você permanecer. Você não tem que sair, eu vou permanecer, independente das lutas, das dificuldades, independente do cansaço, porque às vezes você esperar cansa, mas quando você espera no Senhor, Ele renova as suas forças, amém? Esse homem estava ali em Jerusalém, e a Bíblia diz que este homem, ele era um homem justo, e o homem que era temente a quem? A Deus, esperando a consolação de Israel, a salvação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Olha que interessante, ele estava em Jerusalém. A Bíblia diz que esse homem, ele era um homem justo, um homem honesto, um homem íntegro, um homem do bem. A Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus. O que é um homem temente a Deus? Um homem que respeita a palavra, um homem que respeita o tempo de Deus, um homem que respeita as direções de Deus. Quando digo homem, homem e mulher. A Bíblia relata aqui que esse homem, ele estava esperando a consolação de Israel. O que ele estava esperando? A salvação. É a mesma coisa hoje, independente do que você esteja passando, a luta na sua casa, casamento, família, você tem que esperar a salvação da sua família. Você tem que esperar que o Salvador se manifeste, crendo que Deus vai se manifestar na sua casa. Ontem eu fui fazer uma visita, estava na casa de uns amigos que eu digo que os irmãos da igreja que me pediram, falei, poxa, vou lá, tal, marcou comigo um tempo. E aí tem um jovem que eu já contei aqui para vocês, eu vou contar aqui, ele não vai ficar chateado, até um testemunho. A mãe dele trouxe ele para a igreja, a mãe se batizou, tá? A mãe dele também veio para a igreja de uma forma, foi até incrível, que ela comentando comigo, que ela veio para a igreja, ela falou, não, Deus falou para mim para a igreja da graça. E aonde tinha a igreja da graça? E procurou, não, tem que ser igreja. Aí chamaram ela para outra igreja, não, Deus falou igreja da graça. Quando ela entrou aqui, ela falou, é aqui. É aqui. Ela veio, batizei ela, se eu não me engano foi o ano passado, ou esse ano. Acho que o ano passado ou esse ano, não sei. Está passando tanto. Foi esse ano, né? Foi esse ano. Aí depois ela trouxe os 2 filhos. Um dos filhos, aí começou a vir, os meninos chamaram para vir no culto de jovens. Eu estava no escritório no dia do culto, e eu me lembro que esse menino, ele não batia uma palma, irmão, no culto. O Lucas abrindo o culto aqui, cantando, o menino estava assim, ó. No final do culto, ele bateu uma palma.
No final, eu ainda reparei, falei, olha, daí ele bateu uma palma. Mas aí o incrível foi que, certo dia ele estava aqui, aí a mãe dele falou que sem perceber, ele falou, pastor, eu falei, como é que você aceitou Jesus? Como é que foi? Ele falou, pastor, não sei, eu estava no culto, a minha mão levantou e eu fiquei parado, e para mim não tinha ninguém no culto ali, era eu ali, sabe, ele levantou a mão e ficou, aceitou Jesus naquele dia. Esse último batismo eu batizei, foi o último batismo, eu batizei ele, não foi? Aí eu batizei ele e eu perguntei para ele, irmão, o que te chamou a atenção na igreja? Ele falou, pastor, a palavra, o ensinamento da palavra. Ele veio de uma outra religião, mas ele falou, pastor, quando eu entrei aqui, o entendimento da palavra, a forma de pregar, sabe, Deus falou muito ao meu coração e eu gosto disso. Jesus entrou naquela casa, está entrando naquela casa, mas é isso, eu tenho que permanecer em Jerusalém, mesmo que na minha casa tenha alguém que tenha um coração duro, que não bata palma, que não venha para a igreja, que às vezes vem e te deixa na porta da igreja e vai embora, sabe, Deus vai trabalhar, diga glória a Deus, Ele trabalha. E esse homem, a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Mas olha o que interessante, olha o 26, o que diz aqui, ó. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. O que é isso, pastor? A promessa. Foi revelado para ele, o Espírito Santo revelou para ele, olha, você não vai morrer enquanto você não vê o Senhor. É a mesma coisa hoje, quando Deus revela algo para você, você tem que ficar firme, eu não vou sair de Jerusalém, o Espírito Santo me revelou, eu vou ver eu e minha casa servindo ao Senhor. Ah, pastor, mas lá na minha casa tem alguém que é ateu, tem alguém que é lá da feitiçaria, tem outro que é homossexual, tem outro que está nas drogas. Independente de onde ele está, se Deus alcançou a sua vida, Deus vai alcançar a sua casa também, mas desde que você permaneça em Jerusalém, não se canse de orar, não se canse de buscar, não se canse de congregar, não se canse de se consagrar, de buscar Deus. Pastor, mas as lutas estão aumentando. Continue firme em Jerusalém, que a promessa vai se cumprir, diga glória a Deus. Mas ele diz, 27, diz assim, ó, e pelo Espírito Santo, ele foi aonde, igreja? Ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso do quê? Da lei. Quem que apareceu ali no templo? Quem que apareceu no templo? O menino Jesus. O que você está recebendo hoje aqui, não é a palavra? É Jesus. Ele estava ali no templo. Para quem diz, olha, não é preciso ir para a igreja, eu sou a igreja. Cuidado com esses desviados, viu? Cuidado com esses desviados. Eu sou a igreja, então quer dizer que a Bíblia está errada. Está errada a Bíblia, você não está lendo a Bíblia, lê a Bíblia, querido, fala para ele, lê a Bíblia, querido. Eu poderia pegar aquela outra parte, onde Jesus, os pais de Jesus, foi até aqui mesmo, mais à frente, mas vou resumir só para você ter um entendimento aqui, quando o menino cresceu, ele tinha 12 anos, Jesus, os pais deixaram ele no templo, não esqueceram ele para trás, na verdade, e foram, quando lembra, cadê Jesus? Procuraram no meio dos parentes, encontraram? No meio dos amigos, encontraram? Aonde que eles encontraram Jesus? No templo, aprendendo com os doutores e ensinando. É no templo que eu vou encontrar Jesus, amém? Então aqui você vê, ele estava no templo, ele não saiu do templo. E aí o que acontece? Versículo 28 diz assim, e ele então tomou em seus braços, e louvou a Deus e disse, versículo 29, agora o Senhor pode me despedir em paz, o teu servo, segundo a tua palavra. 30, pois já os meus olhos viram a tua o quê? Salvação, diga glória a Deus. O que ele viu ali, igreja? A salvação. Então, na verdade, vamos dizer, ele viu ali o menino Jesus, a promessa se cumpriu. Então o que ele fez? Ele abraçou o menino. É a mesma coisa hoje. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que abraçar a palavra, eu tenho que abraçar a promessa, quando ela se revela a mim. E ele estava crendo, mas se você fosse ver, tudo estava perdido ali, mas ele estava crendo na salvação, ele não desistiu, até que a promessa se cumpriu, diga glória a Deus. Foi assim com outro caso, vamos ver aqui rapidinho, coloca para mim Lucas capítulo 24, versículo 13,
Lucas capítulo 24, versículo de número 13. Diz assim, ó: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Veja, que dia que era aquele? O terceiro dia, o dia que Jesus disse que iria ressuscitar. A Bíblia fala aqui sobre dois homens, dois discípulos, que eles saíram de Jerusalém. Diga assim: eu não posso sair de Jerusalém. E eles começaram a se distanciar. Lembra do que eu falei para você? Quando você se distancia do Senhor, você se distancia da promessa, você vai começar a perder a visão. Você não vai conseguir enxergar Jesus. Você vai começar a ver um monte de defeitos. Você pode reparar pessoas que às vezes ela vem para a igreja, ela só fica vendo defeito. Ela vê defeito no pastor, vê defeito na igreja, vê defeito na porta da igreja, vê defeito nos obreiros. O que acontece? Ela está perdendo a visão. Ela não tem visão, ela está perdendo a visão. Ela não vem à igreja, não enxerga mais Jesus. Enquanto outros estão enxergando Jesus, estão testemunhando, ela já não enxerga mais Jesus. E eles eram discípulos. Só que eles saíram de Jerusalém. Não era para ter saído, irmão. Não era para ter saído. E agora eles começam a se distanciar. No caminho, olha o que diz aqui, versículo 15. E aconteceu que indo eles, falando entre si, fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como se o quê? Fechados, para que não o conhecessem. Jesus estava com eles, irmãos, mas eles não estavam conhecendo Jesus ali. Mas porque eles estavam saindo da onde não era para eles ter saído, de Jerusalém. Quando você sai da posição que Deus te deixou, você vai começar a perder a visão. A sua visão vai começar a ficar escura. E se eu me afasto da luz, eu vou me aproximar das trevas. E se eu me aproximo das trevas, eu vou começar a tropeçar, a cair, eu vou começar a fracassar. A pessoa começa a fracassar. Olha o versículo 17. E ele lhes diz: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que vocês estão tristes? Versículo 18. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? Olha que interessante, Jesus sabia o que estava acontecendo. Diga assim: Jesus sabe de tudo. Ele sabe de tudo que acontece na sua vida. Ele sabe de tudo que acontece na minha vida, na nossa vida. Aí Jesus começa a conversar com eles, e eles não entendem que era Jesus que estava ali. O próprio Jesus falando com eles, eles não estavam conhecendo, porque a visão deles estavam fechadas. Quanto mais eles se distanciavam ali de Jerusalém, mais, a visão deles se escurecia. Aí Jesus aparece para eles ali e começa a perguntar: o que aconteceu? Você não está... Aí eles falam: você não está sabendo não das últimas? Todo mundo está sabendo dos acontecimentos e o Senhor não sabe. Aí Jesus pergunta: quais são? E eles disseram: aqui diz respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. Versículo 20. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, os entregaram à condenação de morte. E o que fizeram, igreja? Crucificaram. Versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele que remisse o quê? Então veja, o que ele está dizendo aqui? E nós esperávamos que fosse ele que fosse o Salvador de Israel. Então agora ele já não estava esperando o quê? Mais. Ele já não esperava, eles já tinham perdido a fé. Eles já não estavam acreditando, mas Jesus não disse que iria ressuscitar no terceiro dia? O terceiro dia acabou? Não acabou, irmão, não tinha acabado ainda. Mas aí é o que eu digo, tem pessoas que, não, ela não, é que tem que ser logo. Poxa, não está vindo. Não, mas eu estou orando, mas eu estou buscando, eu estou me consagrando, eu estou jejuando, tem que ser agora. Não é assim não. Não é dessa forma não. Não quer dizer que você está orando ou que você está jejuando, que Deus tem que fazer do seu jeito, não. Tem pessoas que pensam que é assim, não, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou me consagrando, Deus tem que fazer. Peraí, quem é Senhor? Quem é o Senhor? Quem é servo aí? Eu sou servo, nós somos servos.
Ele que tem que fazer da maneira dele, não é nós não. Não quer dizer que você está jejuando, você está orando, você está se consagrando, está vindo para a igreja, Deus é obrigado a fazer algo não, às pressas para você. Se Ele já deu a palavra, se Ele já deu a promessa, Ele vai voltar, Ele vai se manifestar, Ele vai fazer, o que Ele prometeu Ele vai cumprir. Pode ter certeza que no tempo certo, no tempo que Ele falou, Ele vai cumprir, diga glória a Deus. E ali Ele fala, não, cadê? Nós esperávamos que fosse Ele, mas olha, hoje já é o terceiro dia desde essas coisas que aconteceram, então estava no terceiro dia. Diga assim, ainda estava em tempo. Diga assim, ainda estava em tempo. Trazendo para os nossos dias de hoje, ainda está em tempo. Ainda está em tempo de Deus cumprir a promessa na sua vida, na sua casa, na sua família. Para de ser avexado. Para, irmão, calma. Não, mas volta a dizer, estou orando, estou me consagrando, estou buscando, estou jejuando. Deus, você tem que me dar, Senhor, tem que ser agora. Tem que ser, não, se não for, não, calma. Espera. Deus não falou que a bênção é tua? Diga assim, a bênção é minha. Aí continua, versículo 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele o quê? Que ele vive. Então, na verdade, aqui, eles já tinham recebido a mensagem que Jesus estava o quê? Vivo, mas eles não acreditaram. Ao invés de eles permanecer no lugar, o que eles fazem? Agora eles se afastam de Jerusalém, aonde Jesus falou que iria ressuscitar. Eles começaram a se afastar, mas as mulheres falaram, ele vive. Eles ficaram até maravilhados, mas eles não acreditaram. Às vezes a pessoa recebe até a palavra, a promessa, mas ela não acredita. Ela não está crendo. Olha o versículo 25, diz assim, ó: e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o quê? Não viram. Foram alguns homens também. Só que é o seguinte, eles também não viram. Pode ser que alguém roubou o corpo dele, não sei. Olha o versículo 25. E ele diz, o que Jesus diz? Ó nécios, e tardos de coração para crer o que os profetas disseram. Olha o versículo, coloca na tradução de hoje esse versículo para mim ver uns. Então Jesus lhes diz, como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram. Como que tem pessoas que demorado a crer, a acreditar. Volta para o nosso versículo, já estamos finalizando, versículo 26. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras, começou a pregar para eles. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. Versículo 29. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia, e entrou para ficar o quê? Com eles. Então veja, eles receberam uma pessoa na casa deles, sem saber quem era, e eles estavam recebendo quem ali? Jesus. Fica conosco, já é tarde, é arriscado, sabe? Eles pegaram uma amizade ali no caminho, uma confiança um do outro, eles confiaram ali em Jesus, sem saber que era Jesus. Fala, entra na nossa casa, é a mesma coisa. Você vai colocar qualquer um para dormir na sua casa? De jeito nenhum, não. Conheci uma pessoa hoje, você coloca na sua casa? Não coloca, mas eu imagino que eles pegaram uma confiança tal ali, naquele momento, e Jesus trouxe aquela confiança para eles. Eles falaram, não, fica com a gente. Fica aqui, está tarde. E aí versículo 30 diz assim, ó: e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu-lhes e deu. Versículo 31. E abriram-se os olhos, olha então os olhos, e os conheceram. E ele o quê? Desapareceu. Os olhos deles estavam o quê, igreja? Fechados. Mas porque eles estavam se distanciando de Jerusalém. Deixar a incredulidade entrar dentro do coração. Lembrando, qual a sua Jerusalém? Aonde Deus te colocou que você está querendo sair? Aonde Deus te colocou?
A Bíblia diz que naquele momento os olhos deles se abriram, e no mesmo instante Jesus desapareceu. Olha o versículo de número 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para onde? Para Jerusalém. E acharam congregado os 11 e os que estavam com eles. Diga glória a Deus. Para onde eles voltaram? Para Jerusalém. Era para ter saído de Jerusalém? Perdi a visão, meu irmão. Está perdendo a visão. Mas eu sei, pastor. Eu tenho entendimento. Eu conhece nada, irmão. Nós não conhecemos nada. A cada dia nós vamos conhecer mais o Senhor. Cada dia. Nós temos que prosseguir em conhecer o Senhor, amém? Versículo 34 para finalizar. Os quais diziam: ressuscitou. Verdadeiramente o Senhor já, ali ó, o Senhor, e já apareceu a quem? A Simão. Ele está vivo. Diga assim: o meu Deus está vivo. O nosso Deus está vivo. A sua promessa está vivinha, amém? Permaneça em Jerusalém, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Volta lá para a gente entrar em oração, Atos dos Apóstolos 1:4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Qual é a sua Jerusalém? Eu não vou sair, mesmo se já passou, estou cansado, sabe, está desgastante, sabe, estou passando por luta, está me enfraquecendo. Lembre-se, Jesus renova suas forças. Ele diz: não se ausente de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim o que? Ouviste. Então espera, fica tranquilo, que Deus ele vai cumprir aquilo que ele prometeu para você, amém? Vamos aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração agora. Feche os seus olhos, com a sua mão no seu coração. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esse entendimento. Eu não sei, Jesus, qual a Jerusalém que o Senhor está determinando que essa pessoa permaneça. Não sai, irmão, da Jerusalém que Deus te colocou, até que a palavra, até que a promessa se cumpra. Pastor, mas ainda não se cumpriu. Fique firme. Faça como Simeão, ele esperou. A Bíblia diz que esse homem, ele era justo, ele habitava ali em Jerusalém, ele era um homem honesto, ele era um homem bondoso, ele era um homem que temia Deus, que respeitava Deus. Espere, espera agora, fica tranquila, fique em paz, acredite. Lembre-se, não é porque você está jejuando, você está se consagrando, que você está orando, que você está vindo para a igreja, ou porque você está servindo, que Deus ele tem que fazer as coisas no seu tempo. Não, é no tempo dele. Deus está trabalhando para te entregar o melhor. Deus está trabalhando para te entregar o melhor. É no tempo certo. Deus não desampara os justos. Ele sabe das tuas aflições, Ele sabe das tuas lutas, Ele sabe das dificuldades, Ele sabe que às vezes você está cansado. Às vezes você mesmo tem falado para Deus: Deus, eu estou cansado, os dias para mim têm sido cansativos, sabe, tem sido dias ali de batalhas, de luta, mas Deus, Ele está com você, Ele está com você, Ele não desistiu de você, Ele não desistiu da sua casa. Creia que a promessa vai se cumprir na sua casa, ela vai se cumprir na nossa casa. Eu creio, meu Deus, que a tua promessa vai se cumprir na minha família, na vida dos meus filhos, na vida da minha mãe, na vida da minha sogra. Eu creio, meu Deus, que o Senhor vai cumprir a sua promessa na vida dos meus irmãos, dos nossos primos. Eu creio, Senhor, nós estamos esperando o Salvador.
Senhor. Oh, meu Deus, nós estamos esperando, Pai, aquele que salva, só Ele, só o Senhor salva, Pai. Vem, Jesus, vem, Espírito Santo, vem visitando a tua igreja, vem visitando o teu povo. Ele está aqui, igreja, Ele está aqui. Oh, Jesus, alcança, Pai, alcança esse meu irmão, alcança essa minha irmã, alcança, Senhor, as pessoas que me assistem por meio, meu Deus, deste culto aqui, Pai. Visita, Senhor, visita, Pai, milhares de pessoas, que este culto alcance milhares de pessoas em Pernambuco, no Brasil e no mundo, Senhor. Que pessoas sejam alcançadas pelo teu poder, meu Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, Pai. Entra, Senhor, com providência, entra, meu Deus, com providência, entra, meu Deus, com providência, Pai, em nome de Jesus, aleluia, Senhor.